Fiz uma leitura da nossa segunda questão, letra A, e ela trata sobre a notícia crimes inqualificada, ou denúncia anônima, ou também delação apócrifa. O que é que a jurisprudência nos diz sobre o tema? Que isoladamente a denúncia anônima ela não é idônea para justificar a instauração do inquérito policial. A autoridade policial ela deve se precaver. E essa precaução da autoridade policial se dá através de um procedimento preliminar para verificar a própria procedência das informações, certo? O procedimento é chamado de VPI. Esse VPI é um procedimento preliminar que é instaurado pela autoridade policial exatamente para verificar a procedência e a veracidade das informações. Agora, pessoal, deve existir uma admissibilidade indiscriminada da denúncia anônima. E o que isso pode resultar? Pessoal, a denúncia anônima deve ser adotada uma certa precaução, porque a sua admissibilidade indiscriminada poderia implicar, inclusive, um prejuízo eventualmente de alguém propor uma ação de indenização por danos morais. Alguém chegou lá, atribuiu determinadas situações a alguém para ser investigado e a denúncia anônima inviabilizaria ou dificultaria o exercício dessa reparação civil, assim como também dificultaria a própria imputação do delito de denunciação caluniosa. Então ela não deve ser utilizada de forma indiscriminada, tá bom? Inclusive, outro ponto importante que merece destaque da gente aqui, quanto a... Deixa eu só passar aqui e retornar aqui rapidinho, pessoal. Um outro ponto importante que merece destaque é essa utilização indiscriminada, sem precauções por parte da autoridade policial, pode resultar inclusive em abuso de autoridade, pessoal. Andrezinho, você é por aí, meu amigo? Que bom, cara. Seja bem-vindo. Abuso de autoridade. No caso, a deflagração de procedimentos investigatórios pela autoridade, sem que ela se resguarde de um mínimo de indícios ali, pode configurar abuso de autoridade nos termos do artigo 27 caput. Então, houve a criminalização desse uso eventualmente indiscriminado da denúncia anônima. Então, vamos tomar cuidado com isso, para não ser responsabilizado pelo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa letra A. Nossa letra B, vamos fazer a leitura? Trata-se de uma notícia crimes inqualificada que torna obrigatória a imediata instauração de inquérito policial e a representação por medidas cautelares necessárias à obtenção da materialidade do delito imputado. Pessoal, acabamos de falar, delação apócrifa, denúncia anônima, não justifica a imediata instauração do inquérito policial. A autoridade policial deve se resguardar, inclusive havendo um procedimento preliminar de verificação da procedência e veracidade das informações, para que ele, verificado essa procedência, ele possa eventualmente instaurar o procedimento investigatório, o inquérito policial, sob pena de incorrer, inclusive, a depender do caso, em abuso de autoridade. Tá bom, pessoal? Letra C. Segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, as notícias anônimas, por si só, não autorizam o emprego de métodos invasivos de investigação, constituindo fontes de informação e de provas. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, no informativo 819, ele diz o seguinte: a delação apócrifa, essa notícia anônima, ela por si só, ela não autoriza a instauração de métodos investigativos que sejam invasivos. Johnny, o que seriam métodos de investigação invasivos? Um mandado de busca e apreensão, uma interceptação telefônica. Então, esses métodos de investigação invasivos não se justificam tão somente com base na delação apócrifa, na denúncia anônima, pessoal. Isso é muito importante. E eu vou falar um pouquinho já sobre interceptação telefônica e sobre mandado de busca e apreensão. E o porquê que essas medidas não podem ser decretadas apenas com base em denúncia anônima. O fato é que o Supremo tem entendimento e está no informativo 819 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vamos para a nossa letra D. Poderá o delegado de polícia representar pela interceptação telefônica, havendo indícios razoáveis da autoria ou participação fornecidos pela notícia anônima. Acabamos
algumas jurisprudências que eu entendo relevante para tratar sobre a interceptação telefônica. Primeiro, não há um limite legal quanto às renovações, quanto ao número de renovações da interceptação telefônica. Nós sabemos que a lei de interceptação prevê um prazo ali de no máximo 15 dias do período ali que vai ser realizada a interceptação. Impede ressaltar que é possível diversas renovações desse prazo. Não há uma restrição legal, um limite legal estabelecida na legislação para fins de prorrogações dessas interceptações telefônicas, desde que verificada a necessidade dessa medida e a sua indispensabilidade. Isso é exatamente o que consta no artigo 5º da Lei de Interceptações Telefônicas. Um segundo ponto importante é que as interceptações telefônicas, elas somente podem ser decretadas em crimes sujeitos à reclusão. Só, Johnny, detenção de modo algum, só naqueles casos em que o crime de detenção for conexo ao crime sujeito à reclusão. Então, na verdade, a interceptação será decretada em relação ao crime sujeito à reclusão, ok? Mas acaba, por uma serendipidade, muitas vezes, acaba se identificando ali um crime sujeito à detenção. Pessoal, uma outra importante modificação trazida pelo pacote anticrime foi exatamente a chamada captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Aqui há uma diferenciação quanto à decretação da medida. Enquanto na interceptação telefônica basta que o crime esteja sujeito à reclusão, no âmbito dessa captação ambiental de sinais, a pena máxima deve ser superior a 4 anos. Para que se possa decretar essa medida, se exige que a pena máxima seja superior a 4 anos, certo? E mais um ponto importante quanto à interceptação é que esse procedimento de investigação, esse procedimento de interceptação, ele deve ser instrumentalizado em autos apartados. A interceptação se encontra, ela é instrumentalizada em autos apartados do inquérito policial. E essa inobservância, imagine que a autoridade policial deixou de observar isso e não instrumentalizou o procedimento em autos apartados. Configura uma mera irregularidade que não afeta a validade da prova, né, no meio de obtenção das provas obtidas a partir da interceptação. Então, a inobservância implica em mera irregularidade, não afeta a validade, isso é fato. E um último ponto importante sobre interceptação que eu queria tratar com vocês é a natureza subsidiária ou de última ratio da interceptação telefônica. Isso consta no artigo 2º, inciso 3º da Lei de Interceptações, em que esse meio de obtenção ele só vai ser efetivamente decretado quando o que se busca demonstrar não possa ser obtido por outros meios de prova. Há uma natureza subsidiária. Alguns dizem que é a última ratio das provas. Ok, pessoal? Esses são alguns temas sobre interceptação telefônica que eu queria tratar com vocês aqui nessa assertiva. E a nossa letra E, mais uma vez, vamos fazer a leitura? Segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, as notícias anônimas autorizam o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão. Pessoal, esquece. Esquece. Denúncia anônima não pode autorizar essas medidas de investigação invasivas, seja ela interceptação, seja ela mandado de busca e apreensão, porque no cumprimento do mandado de busca e apreensão há uma restrição do direito à intimidade, e essa restrição do direito à intimidade deve ser observada, deve ter um lastro mínimo que ampare a sua ocorrência. Os indícios devem ser robustos para que seja eventualmente representada e decretado um mandado de busca e apreensão. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa segunda questão. Veja que essa segunda questão basicamente trata sobre a notícia crimes inqualificada, delação apócrifa, denúncia anônima. Pessoal, olha que interessante. Denúncia anônima, por que há uma atecnia na expressão denúncia anônima? Porque, na verdade, a denúncia é a exordial acusatória, é aquela que inaugura o processo penal, né? Então, você não pode chamar de denúncia anônima, seria uma notícia anônima e não uma denúncia anônima, não é, pessoal? Vamos para a nossa terceira e última questão, meus amigos. Toma água, um segundo, retorno para mais uma questão. Terceira questão. Pessoal, estão gostando? Espero que todo mundo esteja aí à vontade com as questões que eu tenho colocado para vocês. São questões de concurso público. Eu espero que
esteja contribuindo para a construção do conhecimento de vocês, tá bom? É assim mesmo, é na luta, na batalha que a gente vai chegar lá, pessoal. Vamos juntos, todos nós, se preparando para concurso, se dedicando, que o resultado ele chega aí com certeza, viu, pessoal? Vamos juntos. A terceira questão. Essa é uma questão do Ministério Público do Estado do Paraná, e essa terceira questão do Ministério Público do Estado do Paraná, ela foi anulada. Mas não se preocupe, embora tenha sido anulada, eu vou comentar cada uma das assertivas com vocês, porque tem muitas assertivas didáticas para nós trabalharmos, por isso que eu selecionei essa questão também. Vamos para a letra A? Assinale a alternativa incorreta. O inquérito policial caracteriza-se como procedimento dispensável, embora indisponível, razão pela qual possível o oferecimento de denúncia sem a sua prévia instauração. Pessoal, verdadeiro. E por que verdadeiro, meus amigos? Já falamos das duas características. Eu não vou repetir porque eu não vou gastar o tempo de vocês com isso. Mas dentre as características nós temos dispensabilidade e indisponibilidade. São duas características do inquérito policial. Logo, assertiva, verdadeira, a nossa letra A. Letra B. Agora a letra B, se preparem. Se prepare aí, pessoal, que agora nós vamos falar de efeitos do arquivamento. E aqui o tema é de vital importância, tá bom? Então vamos lá. Letra B. O arquivamento do inquérito policial. Olha que assertiva linda de botar numa dissertativa. Aquela dissertativa que você taca do jeito que está aí. Rapaz, isso é bom demais, viu? Presta atenção comigo. O arquivamento do inquérito policial, fundado na ausência de suficiente lastro probatório, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, possibilitando-se o seu desarquivamento na hipótese de surgimento de novas provas. Pessoal, alternativa correta. E vamos falar sobre efeitos do arquivamento. Eu vou explicar para vocês a assertiva ao longo da nossa resolução. Efeitos do arquivamento. Sabemos que, à luz do que diz o artigo 28 na sua redação originária, há uma participação da autoridade judiciária, não é? No controle do arquivamento do inquérito. Nesse caso, essa decisão homologatória do arquivamento, ela pode fazer ou coisa julgada formal, ou pode fazer coisa julgada formal e material. É exatamente esses aspectos que nós vamos analisar agora. Veja bem, quando é que a decisão homologatória de arquivamento faz coisa julgada formal? Quando, eventualmente, essa promoção de arquivamento tenha por fundamento a ausência do suficiente lastro probatório para o oferecimento da ação penal. É exatamente o que nos diz o artigo 18 também do Código de Processo Penal. Então, quando o arquivamento do inquérito policial ocorrer por falta de base para a denúncia, coisa julgada formal. Só que tem uma parte final lá do dispositivo que nos diz: se a autoridade policial tiver conhecimento de notícias de novas provas, poderá proceder às novas pesquisas. O que quer dizer isso, meus amigos? Isso quer dizer que podemos falar aqui do Instituto do Desarquivamento. Agora aqui eu quero atenção, olha para mim. O artigo 18 do Código de Processo Penal não autoriza o desarquivamento diretamente pela autoridade policial, até porque ela não é a titular da ação penal. Então, se nós adotarmos um silogismo de formas, uma simetria de formas, nós temos que, ora, se cabe ao Ministério Público promover o arquivamento, somente ele vai poder pedir o desarquivamento. Isso naturalmente decorre de um silogismo de formas, certo, pessoal? Então, o pedido de desarquivamento é feito, a atribuição do Ministério Público. Então, queria fazer essa ressalva para vocês. Lembra do direito administrativo? Não sei se o Lucas está aqui, mas lembra do direito administrativo lá? Uma simetria de formas, um silogismo de formas? A mesma ideia que nós podemos adotar quanto ao arquivamento e quanto ao silogismo, quanto ao arquivamento e quanto ao desarquivamento. Quem pode promover é o que pode desarquivar. Essa é a questão que nós temos que ter em análise neste ponto. Segundo é efeito do arquivamento, mas o arquivamento pode fazer coisa julgada material. E o arquivamento, quando ele faz coisa julgada material, ele impede a sua rediscussão, impede a rediscussão do tema. Então, nesse caso,
há uma divergência entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em relação a situações que podem resultar em coisa julgada material. Para o Supremo Tribunal Federal, a decisão homologatória de arquivamento que pode resultar em coisa julgada material é tão somente a tipicidade da conduta e o reconhecimento da extinção da punibilidade. Já para o STJ, além dessas duas situações, também se admite coisa julgada material quando eventualmente a decisão homologatória estiver fundada em uma causa de justificação, legítima defesa, estado de necessidade, que a gente chama também como eximente, ou quando estiver fundado em uma causa de exculpação, que é uma causa de exclusão da culpabilidade. Aí, nesse caso, nós temos a coação moral irresistível e outras situações. Então, aqui, nós temos essa divergência entre STF e STJ. E, Johnny, por que o STF, em relação à causa de justificação, o Supremo Tribunal Federal entende, já tem entendimento, que no sentido de que não caberia, no caso, caberia o desarquivamento. O STJ que entende que não caberia o desarquivamento, por entender que faz coisa julgada material. Já quanto às causas de exculpação, não há nenhum pronunciamento do STF sobre a temática. Então, esse é o ponto importante que eu queria tratar com vocês sobre efeitos do arquivamento e coisa julgada material. Agora, pessoal, e como fica esses efeitos da coisa julgada no novo 28? No 28 do pacote anticrime? Como é que fica agora? Johnny, se a decisão de arquivamento não tem mais participação do juiz e ela fica no âmbito do administrativo do próprio Ministério Público, como é que os efeitos vão permanecer? Pessoal, segundo o professor Renato Brasileiro, os efeitos do arquivamento não serão alterados pela modificação da sistemática. Ou seja, continuará havendo uma coisa julgada formal e uma coisa julgada material, mesmo em se tratando de decisões que são tomadas no bojo apenas do Ministério Público, sem a participação da autoridade judiciária. Pergunta importante. Johnny, mas eu posso realizar um controle judicial a posteriori em relação a esse arquivamento feito pelo Ministério Público na nova sistemática do 28? Pessoal, se eu admitir um controle judicial posterior ao arquivamento feito pelo Ministério Público, na nova sistemática do 28, eu não só estou esvaziando o conteúdo do novo 28, como eu estou atingindo diretamente o sistema acusatório, porque nesse caso é o juiz que vai dizer se ele eventualmente entender que não é caso de arquivamento, o juiz estaria se substituindo ao Ministério Público quanto a esta decisão. Isso, à luz do sistema acusatório, me parece não ser adequado. Tá bom, pessoal? Pessoal, encerramos aqui essa discussão aqui, mas sobre efeitos do arquivamento, mas eu vou trazer um negócio para vocês agora, que vocês vão ficar assim, ó, rapaz, esse é o assunto. Rosalina Moura, delegado, pessoal delegado aí, eu quero que vocês inclusive me ajudem a construir a fundamentação para isso, ok? Pessoal, seria possível ao delegado de polícia aplicar o princípio da insignificância? E aí? Pode ou não pode? Delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância? Esse é um tema de vital importância. O STJ, no informativo 441 em 2010, lá atrás, reconheceu que não cabe à autoridade policial reconhecer a incidência do princípio da insignificância. Agora, sejamos sinceros, esses entendimentos, óbvio, Rosa, o STJ não concorda, viu, Rosa? Mas eu acho que eu vou concordar com você daqui a pouco. Esse julgamento do STJ, ele é de 2010, pessoal. É antigo. E como é que a doutrina diverge quanto a esse tema? O professor Kleber Masson, por exemplo, reconhece que é possível sim a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. E quais seriam os fundamentos utilizados pelo professor Kleber Masson? Quer dizer que a autoridade policial deve ter uma prudência na análise do caso concreto. E, portanto, se a finalidade do inquérito policial é exatamente evitar ações penais descabidas, nada mais justo que a autoridade policial possa reconhecer o princípio. É exatamente para evitar ações penais lá na frente que sejam descabidas, desnecessárias, que não se sustentem. Então é por isso que se admitiria. Eu vou além disso e digo o seguinte para vocês.
Veja bem, esse julgado é de 2010 do STJ. Depois disso já sobreveio uma leizinha, a Lei 12.830 de 2013, que regulamenta essa atividade investigatória do delegado, né? E nesses termos, lá diz claramente que o delegado realiza a análise técnico-jurídica do fato. Ora, nada mais jurídico do que analisar o mérito relacionado ao princípio da insignificância penal. Então, nesses casos, talvez houve, em relação a esse julgado do STJ, ele não guarde mais alguma compatibilização com a Lei 12.830 de 2003. Mas isso cenas dos próximos capítulos, nos próximos julgados, e vamos aqui, nossos amigos delegados de polícia, o ideal hoje, porque tem julgado do STJ, é não aplicar, mas o fato é que a gente, há uma tendência doutrinária de reverter essa ideia trazida pelo STJ. Tá bom, meus amigos? E o que eu vou falar agora para meus amigos juízes, não sei se o JB ainda está aqui, os colegas juízes que estão aqui no grupo, tem um ponto importante. Veja bem, se eventualmente na audiência de custódia a autoridade judiciária reconhecer a atipicidade do fato, e em razão de atividade material do fato, reconhecer a insignificância no caso, por exemplo, a atipicidade material do fato e relaxar a prisão em flagrante, essa decisão teria algum efeito para fins de coisa julgada? Pessoal, naturalmente que não. Porque essa decisão tomada no bojo de uma audiência de custódia para fins de relaxamento de prisão não se equipara à decisão de mérito. E por não se equiparar à decisão de mérito, naturalmente não reflete na coisa julgada. Tá bom, pessoal? Esse é mais um ponto que eu queria tratar com vocês, extremamente importante. Aí vocês vão dizer assim para mim, de onde tu falou, mas não falou da cláusula rebus sic stantibus. Ora, pessoal, vamos analisar o que é que diz a causa rebus sic stantibus. Se houver a modificação do lastro probatório, é possível que haja uma modificação da medida. No nosso caso específico. Por exemplo, veja, se a promoção do arquivamento se deu por ausência de lastro probatório, se houver uma alteração ou uma modificação no lastro probatório, naturalmente isso justifica o desarquivamento. E aqui nós estamos diante da rebus sic stantibus. Então é exatamente isso que nos diz assertivo. Expõe discursiva pessoal, pode tacar lá, viu? Que é muito interessante, e eu acho que algumas questões de prova são tão didáticas que elas nos subsidiam de informações para a discursiva. Por isso que você tem aquele papelzinho do lado, respondeu aquela questão legal, bonita, cheirosinha, tá com cara de usar em segunda fase, você anota, ó. Anotou lá, depois você taca na segunda fase e o examinador fica, meu Deus, esse aqui leu muito. É mais ou menos essa história, pessoal, viu? Vamos continuar aqui mais uma vez. Vamos falar agora da nossa letra C. Vamos lá. Rosalina Moura, você havia me perguntado agora há pouco, e sobre a promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República, como é que fica? O tema vai ser analisado agora, nas atribuições originárias. Tá bom? Chamado arquivamento originário. Chega junto comigo. Olha aqui, pessoal. Essa letra C é uma letra um pouco truncada. E a explicação dela estar errada é um pouco complexa. Preciso da atenção de vocês. Vamos analisar. Nas hipóteses de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, em caso de sua manifestação pelo arquivamento fundado na inexistência de base empírica para o oferecimento da denúncia, é obrigatória a sua aceitação por parte do Poder Judiciário, salvo se o pronunciamento se fundar nas hipóteses de atipicidade ou extinção da punibilidade. Olha, pessoal, olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou falar primeiro de atribuição originária, depois que eu falar de todos os procedimentos investigatórios originários, aí eu analiso a letra C com vocês, volto aqui e explico. Chega comigo. Primeiro, no que concerne a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, algumas informações. A primeira, não se aplica o artigo 28. Ou seja, uma vez promovido o arquivamento pelo Procurador-Geral de Justiça que oficia nos tribunais, naturalmente não tem como, nesse caso, não há um controle judicial de arquivamento. Não há uma análise do mérito
dessa promoção de arquivamento, porque essa decisão aí é de caráter eminentemente administrativo no âmbito do Ministério Público. Mas eu preciso fazer uma ressalva para vocês. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, precisamente o artigo 12, inciso 11 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, afirma o seguinte: naquelas atribuições originárias do Procurador-Geral de Justiça, no caso dessas promoções de arquivamento, aquele que tenha legítimo interesse, se discordar do arquivamento, ele pode interpor uma espécie de recurso administrativo, um recurso interno no âmbito do Ministério Público, de natureza administrativa, em que esse recurso será analisado pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Isso é o que nos diz. É uma forma de controle dessa promoção de arquivamento pelo Procurador-Geral de Justiça. Entenderam essa ressalva interessante? Beleza. Agora, e se os procedimentos investigativos tivessem eventualmente uma tramitação originária no STJ? Está tramitando originariamente. Andrezinho tá aí? Se tiver, dá um ok para nós aí. Nosso amigo aí que sabe muito sobre o STJ. Os procedimentos investigativos que têm tramitação originária no STJ. Primeiro ponto importante. Como regra, quem oficia no Superior Tribunal de Justiça são subprocuradores gerais da República, que atuam por delegação do Procurador-Geral da República. Ok? Ok. Isso é a jurisprudência do STJ que diz. E nesses casos também não se aplica o 28. Se um subprocurador-geral da República promover o arquivamento de um procedimento investigatório que tramita originariamente no STJ, não é caso aí de, por exemplo, remeter ao Procurador-Geral da República para promover uma revisão dessa decisão do subprocurador. Não se aplica nesse caso o artigo 28 do Código de Processo Penal. E na mesma esteira do que nós falamos, não cabe ao Poder Judiciário, nesse caso, recusar essa promoção de arquivamento em relação aos procedimentos investigativos que tramitam originariamente no STJ, certo? Aí eu pergunto para vocês. Algumas pessoas poderiam me perguntar: Johnny, mas nesse caso, por que não caberia o 28 se tem o PGR como chefe lá da instituição? Exatamente porque os subprocuradores gerais da República atuam por delegação do Procurador-Geral da República, certo? Então, nesses casos aí, não submeteria ao 28. Pessoal, agora aqui todo mundo vai perguntar: e o inquérito criminal que tramita no Supremo Tribunal Federal, chamado inquérito das fake news? Eu vou falar agora dos procedimentos investigativos com tramitação originária no Supremo Tribunal Federal. Mas sinto dizer, não vou falar do inquérito criminal das fake news, porque houve um pedido de suspensão, pelo Procurador-Geral da República, que inclusive foi submetido ao colegiado do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Edson Fachin. Então, nesse caso, devemos aguardar as decisões do colegiado para que nós estejamos diante de uma maior segurança jurídica. Porque se eu for analisar isso agora e as situações se modificarem, é possível que vocês tenham informações que não sejam adequadas. Então vamos esperar a decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Mas em relação à jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, nós temos. Em relação aos procedimentos investigatórios com tramitação originária do Supremo, também não se admite a aplicação do 28. Isso quer dizer, portanto, que uma vez promovido o arquivamento pelo Procurador-Geral da República, não pode recusá-lo o Supremo Tribunal Federal. E foi o que não aconteceu no inquérito. Mas essa é a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto importante que eu queria tratar aqui é o seguinte: Johnny, mas quanto a essa ideia da promoção não poder ser recusada pelo Supremo Tribunal Federal? Há uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal que nos diz o seguinte: embora havendo uma promoção do arquivamento das investigações pelo Procurador-Geral da República, não caiba ao Supremo Tribunal Federal uma análise de mérito dessa promoção de arquivamento, não analisa o mérito. Em duas situações, o Supremo Tribunal Federal autoriza que o Supremo analise o mérito. Não quer dizer que o Supremo Tribunal Federal possa recusar a promoção de arquivamento, mas ele vai analisar o mérito dessa promoção de arquivamento, até porque, se ela for reconhecida,
se a homologação de arquivamento ocorrer em conformidade com a tipicidade do fato ou com a extinção da punibilidade, faz coisa julgada material e impede a rediscussão dessa situação. Então, quando a promoção do arquivamento for fundada apenas em ausência de lastro probatório, o Supremo não analisa o mérito e não pode recusar. Quando a promoção de arquivamento estiver fundada, por exemplo, em atipicidade do fato ou extinção da punibilidade, o Supremo Tribunal Federal não pode recusar, mas vai analisar o mérito. Vai analisar o mérito até por conta das repercussões jurídicas dos efeitos da coisa julgada material. Então, ele analisa o mérito. Ok, pessoal? E, veja bem, verifica-se que essa jurisprudência toda que eu citei para vocês está em plena consonância com o sistema acusatório. E, basicamente, o novo 28 do Código de Processo Penal reforçou o nosso sistema acusatório e deixou toda a questão relacionada ao exercício da ação penal ou à promoção de arquivamento para o âmbito administrativo do Ministério Público, não havendo, portanto, participação do Poder Judiciário. Então, o novo 28 do CPP reforçou ainda mais a ideia de um sistema acusatório e de uma ausência de controle judicial por parte em relação às promoções de arquivamento. Beleza, pessoal? Essa foi nossa questão. Vou analisar a letra C propriamente. Pessoal, o erro da questão está no seguinte aspecto. Veja que ela nos induz a acreditar que o Supremo poderia rejeitar uma promoção de arquivamento quando ela estivesse fundada em atipicidade ou extinção da punibilidade, o que não é o caso. O Supremo não pode rejeitar. O Supremo simplesmente vai analisar o mérito dela para efeitos de fazer coisa julgada formal ou coisa julgada material, para efeitos os efeitos do próprio arquivamento, para discutir os efeitos do próprio arquivamento. Ok, pessoal? Vamos para a letra D. Vamos para a nossa letra D, pessoal. Estamos acabando, só falta a letra D e E. Rapidinho a gente termina. Segura aqui comigo. Eu também não almocei ainda, estou com fome, mas vamos segurar aqui, pessoal. Vamos segurar a nossa live até o final. Letra D. Eu sou gordinho, viu, pessoal? Só para constar. Aí, no caso, a fome bate ali, é assim mesmo. Vamos com letra D. Verifica-se o arquivamento implícito quando o órgão ministerial, por meio do Procurador-Geral de Justiça, deixa de oferecer uma denúncia em razão da incompetência do juízo, embora entenda este ser o competente. Errada, pessoal. Essa definição não é de arquivamento implícito, é a definição de arquivamento indireto. Por isso essa questão está errada. E nesse momento eu vou tratar das diferenças para vocês. O que seria arquivamento indireto e o que seria arquivamento implícito. Pessoal, o arquivamento indireto, ele ocorre quando o Ministério Público ele deixa de oferecer uma denúncia porque entende que o juiz perante o qual ele oficia é incompetente para conhecer daquela ação penal. Então ele deixa de oferecer a denúncia. Na verdade, o membro do Ministério Público não requer o arquivamento. Ele simplesmente deixa de oferecer a denúncia. E segundo o professor Clécio Alves, nosso monstro do direito processual penal, talvez o mais correto no caso é que ele decline de sua atribuição e não que venha pedir a remessa dos autos ao juízo competente. Essa ideia é compartilhada pelo professor Clécio. Ele entende ser mais correto que o próprio membro do Ministério Público decline de suas atribuições do que ele venha fazer um pedido de remessa dos autos ao juiz competente. Mas naqueles casos em que o membro do Ministério Público opta por pedir a remessa dos autos, se o magistrado discordar do membro do Ministério Público, você pode aplicar analogicamente aqui o 28. Então há ali uma certa um conflito entre o Ministério Público e a magistratura, e aí, portanto, se vale do artigo 28 do Código de Processo Penal. Pessoal, ponto importante. Quando há o pedido pelo Ministério Público da remessa dos autos e isso não há uma discordância com o magistrado, não se trata de conflito de atribuições e não se trata de conflito de competência. Não é conflito de competência porque, nesse caso, é um membro do Ministério Público ou autoridade judiciária. E também não é conflito de atribuições porque, mais uma vez, se trata de um juiz e de um membro do Ministério Público.
Não é caso de conflito nem de atribuições, nem de competência. E a situação de arquivamento indireto ela é admitida, sim, pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, há entendimento nesse sentido. Diferentemente disso, nós temos o arquivamento implícito. O arquivamento implícito é aquele em que o Ministério Público, como titular da ação penal pública, ele deixa de oferecer a denúncia em relação a determinado fato investigado ou em relação a determinado indiciado, sem fundamentar expressamente isso, sem que haja uma justificação por parte do Ministério Público. Ora, quando ele deixa de oferecer em razão de determinado fato investigado, estamos diante de um arquivamento implícito objetivo. E se eventualmente deixar de oferecer em relação a um determinado indiciado, haveria um arquivamento implícito subjetivo. Agora, nesses casos, impede ressaltar o seguinte, que a jurisprudência e a doutrina, como regra, não admite o arquivamento do arquivamento implícito, porque o arquivamento é um procedimento que deve ser fundamentado. Quando o Ministério Público vai promover o arquivamento, ele deve fundamentar essa sua decisão. Então, nesse caso, em razão disso, não se admitiria o arquivamento implícito. E não obstante o Ministério Público deixe de oferecer essa denúncia em razão a determinado fato investigado ou indiciado, aqui também não seria caso, nesses casos também não vai caber uma ação penal privada subsidiária da pública, também não seria o caso de caber uma ação penal privada subsidiária da pública. Agora, mais um ponto. Pode acontecer do procedimento investigatório estar em estágios distintos. Você tem um crime praticado em coautoria, participação, outra modalidade de concurso de pessoas, só que a evolução da investigação está mais acentuada do que em relação a outro. Então você tem estágios distintos da formação da justa causa. Então, nesses casos, é plenamente possível que o Ministério Público ofereça a denúncia em relação a um deles e depois venha promover o aditamento dessa denúncia, ou inclusive através de cota ministerial, ele poderia depois promover o aditamento. Ok, pessoal? Então, isso também é possível, se nós estivermos diante de estágios distintos. Agora, se a evolução da investigação está lá na frente em relação a um e está bem no início em relação a outro, naturalmente seria caso de oferecimento de denúncias diferentes. É possível, nesses casos, quando o procedimento investigatório estiver em estágios distintos, tanto o oferecimento da denúncia em relação a um deles com o aditamento posterior da denúncia, como também a propositura, inclusive, de uma outra denúncia posteriormente. Essa é a ideia de arquivamento implícito que eu queria falar para vocês. E vamos para a última letra, a nossa letra E. É a última, para nós encerrarmos aqui. Vamos lá. O sigilo do inquérito policial é mitigado com relação ao advogado, o qual deve contar com amplo acesso aos elementos de prova já documentados, independentemente de prévia autorização judicial, com exceção da hipótese de investigação criminal de organizações criminosas, cujo sigilo tenha sido determinado pela autoridade judicial. Essa alternativa está correta e está em total amparo com tudo que nós falamos aqui. Não é verdade? Nós temos um sigilo externo, que abrange terceiros que não fazem parte do procedimento. Se houver, por exemplo, por parte da autoridade a decretação da quebra de um sigilo bancário, fiscal, telefônico, a autoridade policial pode declarar o sigilo interno. Declarado o sigilo interno, somente pode ter acesso aos autos um advogado com procuração com poderes específicos, né? E no âmbito das organizações criminosas, se a autoridade judicial decretar o sigilo, a defesa somente pode ter acesso aos autos da investigação mediante precedida de autorização judicial. Em relação às diligências em andamento que ainda não foram coligidas nos autos, há um sigilo absoluto, não se admite o acesso, até para preservar o próprio êxito das investigações. E pessoal, essa letra E está correta. Resolvemos as nossas 3 questões. Tratamos sobre muita temática de inquérito policial. Eu estou muito agradecido. É a minha primeira live, especialmente aqui é a minha primeira live que eu faço. E essa primeira live, estou muito feliz de ter esse quantitativo de pessoas que apareceu hoje aqui. Agradecer a oportunidade ao professor Clécio Alves, agradecer a oportunidade ao E3C Online e dizer que quem quiser nos encontrar, estamos no E3C.
Eu ministro hoje direito penal. Hoje nosso tema foi processo penal, mas eu ministro direito penal, é a minha matéria de predileção, embora eu também tenha um acentuado carinho por processo penal, até por ser instrumental do direito penal. Tá, pessoal? Agradeço a todos vocês, muito obrigado pelos elogios, agradeço por todo mundo que participou, por todo mundo que se movimentou para que a minha live todos estivessem aqui. Agradeço demais, viu, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço, a gente se encontra. Sugiro um tema, vou deixar para coordenação aí depois. Sugiro efeitos da condenação. Efeitos da condenação e o artigo 91A, que foi introduzido aí pelo pacote anticrime. Então, sugiro aí um tema diferente para o futuro. Pessoal, um grande